E aí, como é que tá esse frio? Você não veio me dizer que tá frio, tá? Muito frio? As pessoas que convivem comigo ou que estão próximas me disseram que o frio que fez é um frio que aconteceu há 60 anos atrás. De tão frio. Engraçado, eu não senti esse frio. Eu vi que vinha assim, né, um certo ar um pouco mais frio do que eu costumo sentir. Falei, nossa, o ar tá meio gelado mesmo, né? Mas era alguma coisa que eu sentia assim, né? Porque você sai na rua, você sai de máscara. E então, só alguns pontos, né, que o ar frio tocava. E eu falava, nossa, acho que realmente deve estar muito frio. Mas, na verdade, eu não senti esse frio. E o que isso tem a ver com o que tem a ver isso? Tudo. Porque teve uma época na minha vida, tá? Eu gosto muito desse som do Ribot, tá? É muito legal esse som. Então eu vou abaixar um pouquinho, mas eu não vou tirar, porque... Ó, foi só eu falar já... Porque é assim, né? Os agentes sabotadores, eles ainda continuam me orbitando. Tá? Eles continuam me orbitando. E que orbitem. Porque... Ó, tá vendo? Ó, o banner, ele continua aqui. Dependendo do que eu vou fazer, ele não para de ficar tocando campainha. Dependendo do que eu estou fazendo, ou seja, se não é nada importante, ele desaparece. Mas é só eu começar uma ação útil e ele entra e fica bombardeando. É provável que enquanto nós estamos aqui, se eu realmente começar a falar algo que está além do que pode ser dito, e que está sendo revelado, provavelmente ele vai começar a fazer o bombardeio. Ou vai cair a internet, vai cair o sinal. E é assim que funciona o jogo nesse mundo. Qualquer coisa útil é interceptada, qualquer coisa inútil é favorecida. Se você resolve fazer alguma coisa que vai ser prejudicial para você, pode ter certeza que você vai ter um monte de gente solidária. É isso aí, cara, vai lá, vamos, sabe, tá frio, vamos tomar umas e outras. Nossa, isso vai super bem. Mas se eu chego para você e digo assim, olha, tá frio, vamos esquentar o corpo, vamos fazer alguma coisa, né, de dentro para fora, isso não interessa. Isso não interessa, ninguém quer saber, né? Então tá. Mas a questão é que teve uma época, uma fase, na minha fase de falência, eu sentia tanto frio, era um frio nos ossos, que por mais quente que estivesse no momento, eu ainda sentia muito frio. E para mim era muito constrangedor. Por quê? Porque está 40 graus, 30 graus, sei lá quantos graus. Todo mundo está suando. E eu estou com vontade de colocar um casaco de pelinho, colocar um cachecol, gorro, luva, sabe? Ficar em cima de um aquecedor assim, ó, tremendo. É uma coisa totalmente contrária. Porque falavam, nossa, Vels, de onde você veio? Sabe? Lá eu vim no meu iglu. Porque quando todo mundo estava com roupa, né, tropical, roupa de veraneio, eu estava com roupa de esquimó, no sentido literal da palavra. E era muito difícil para mim. Por que era difícil? Porque você sair toda encapotada era uma coisa que desafinava. Por outro lado, se não desafina, eu passava muito mais frio do que quando eu estava com toda aquela roupa. E agora, observe. Isso é importante, porque todo mundo está com muito frio. E eu estava suando. Eu tomei um chá quente e comecei a suar. Quando eu percebi, isso foi agora, esses dias. Quando eu percebi isso, eu falei, nossa, como eu caminhei. Como os treinamentos, né, que eu venho, sabe, disciplinadamente todos os dias. Ah, Vel, você é muito Caxias. Sou. Ah, o corpo não precisa de tanto estímulo. Precisa.
Precisa. Porque o tempo todo ele está se autodesgastando. O tempo todo ele está se modelando de acordo com a sua expressão corporal. Se você fica muito tempo sentado, se você toca, se você corre, se você... Não importa, toda a sua atividade física é um treinamento. Se você fica muito tempo deitado, né? Se você ficar muito tempo deitado, você está treinando a ficar deitado. Então, todo o seu organismo vai se ajustar para deixar você deitado da melhor forma possível. E o que vai acontecer com você? Você vai ficar um expert, um mestre em ficar deitado. Mas o corpo humano é um marco vertical. Por que você acha que os marcos históricos, né, eles são todos marcos verticais, como os obeliscos, os totens, né? Por que eles são marcos verticais? Porque o homem é um ser vertical. Ele é o mediador entre o céu e a terra. Ele é o mediador que fica entre o céu, né, e a terra. É um marco vertical. Então, é o único ser da natureza que fica em pé. Mas tem um outro ser na natureza, além do homem, que fica em pé na verticalidade, um marco vertical, a árvore. Então, a árvore do reino vegetal é equivalente ao homem no reino humano, né? Porque no reino animal não tem nenhum outro ser vivo que tenha a coluna reta, unindo o céu com a terra e sendo mediador entre os dois mundos. Olha o que eu estou falando para você, olha o ângulo que eu estou te mostrando, porque quando você muda o ângulo, né, você muda a perspectiva, e você mudando a perspectiva, você pode ter, né, uma consciência diferente do mesmo objeto em observação. Ok? Então, quando você tem um ângulo de algo, você pode ter uma visão diferente. Por que a esfera ela é considerada e representa a perfeição? Porque não importa o ângulo que você olhe, observe ou a movimente, você sempre vai ver a mesma coisa, não muda. Então, o perfeito não muda, né? O que muda é o imperfeito. Tanto que na bandeira dos 7 samurais, daquele filme de Kurosawa, quando o samurai faz a bandeira dos 7 samurais, ele faz o quê? Ele faz 6 círculos e um triângulo. Por quê? Porque os 7 samurais era composto por 6 samurais realizados, por isso a esfera, né, o círculo, que representa a perfeição e o vazio. Mas tinha um samurai que ele era um samurai, mas ele era muito bruto, ele era muito tosco, ele era muito bronco. Então ele foi representado por um triângulo que representa uma forma imperfeita. Mas ele era a essência, mas de uma forma imperfeita. Então, vamos voltar ao quente e frio. Desde que eu comecei a praticar o Xingyi e a postura da árvore, que começou em janeiro de 1987, com o grão-mestre Wan Zetian. Eu comecei a treinar o Xingyi. Em agosto eu comecei a disciplina da árvore e não parei mais até hoje. Eu vejo as transformações interiores que ocorreram a partir do momento que eu iniciei esse treinamento. Mas é lógico que esse treinamento ele está potencializado pelo Tai Chi interno. Sem o Tai Chi interno, do jeito como está o corpo humano hoje, esses treinamentos eles vão te levar só até um certo nível. E vai manter você nesse nível. Mas você não vai passar. Você vai envelhecer, vai manter, mas você não vai passar. Você não vai subir. Porque para subir, você tem que fazer um treinamento mais profundo que vem de dentro para fora. Um treinamento que vai fazer com que você ecloda,
Porque você está dentro de uma caixa que está segurando você. O corpo humano ele é perfeito, ele pode tudo, mas você tem que fazer a prática adequada para que ele se ajuste e possa se autolibertar. O que eu estou te dizendo através da palavra é algo que eu vi aqui dentro dos meus treinamentos. A prova é que hoje, quase 40 anos depois que eu entrei nesse quadro de frio, eu estou suando. Eu tomo uma bebida quente, eu suo. Eu não comi nada até agora. Nós estamos aqui, se você está em São Paulo, você sabe que são exatamente 14 horas e 8 minutos. Mas eu não comi nada até agora. E não tenho fome. E o pouco que eu como, eu já fico turbinada. Então, o que tem aí? Um corpo desintoxicado, um corpo bem alimentado, e que nessa fase ele precisa de muito pouco, né, alimento orgânico para se manter com vitalidade e força. Muito pouco. Então, significa que o corpo humano, para se reconstruir na parte orgânica, né, que seria a parte bioquímica, ele precisa de muito pouca matéria-prima, vamos colocar assim, matéria-prima, tá? Então ele precisa de muito pouca matéria-prima para se auto-reconstruir, né, para se refazer do desgaste que ele tem para se manter, né, que a gente chama de metabolismo basal. Você está dormindo, mas seu corpo está trabalhando, o seu fígado está trabalhando, o seu rim está trabalhando, o seu coração está batendo, porque se seu coração não estiver batendo, você está morto, certo? Mas para manter tudo isso vivo em funcionamento, você precisa do quê? De muita energia. E a energia é que vai fazer com que o seu corpo se reconstrua através do que você comeu. O corpo é uma máquina que funciona bem se ela estiver quente. Qualquer exercício, qualquer atividade física que você for fazer, você tem que fazer o que antes? Aquecimento. Porque se você não aquecer o corpo vai ficar vulnerável e vai se machucar com a atividade física que você está se propondo a fazer e que não é a expressão do dia a dia, como sentar, levantar, ficar em pé, andar, né? Ou comer. São movimentos muito simples. Isso a máquina, né, a humana, o corpo, ele faz muito bem. Mas, se você for fazer uma outra coisa, como uma arte marcial ou um esporte, né, dentro do atletismo, ou for correr, ou for fazer, sabe, qualquer coisa que você for fazer que saia, né, do cotidiano, se você não fizer um aquecimento, você vai se machucar. Quer dizer, o corpo vai se machucar. Mas o corpo aquecido, ele fica protegido. Então você já sabe, você já entende isso. A ciência entende isso, a área esportiva entende isso, a área de arte marcial entende isso. Mas o que não entende é que para manter o corpo quente, você precisa colocar alimentos quentes. Daí, eu ter escrito o manual do Hot Diet, que é a dieta quente. Essa dieta quente já foi matéria, já foi pauta da revista Dieta Já, né? Mas toda hora eu tenho que ficar explicando. Então, eu escrevi um manual da Hot Diet, onde eu falo sobre a fisiologia da realidade humana e provo porque comida não engorda. Pode brigar comigo, pode fazer o que for, pode discutir, comida não engorda. Porque se comida engordasse, todas as pessoas que comessem em excesso seriam gordas. Aí vem o contra-ataque. Mas tem pessoas que geneticamente, isso não existe geneticamente, existe corpo certo e corpo errado. A natureza
do corpo humano não é ser gorda, porque não existe leão gordo e não existe hipopótamo magro, entendeu? Porco magro, não existe. Por quê? Por causa da realidade da própria natureza deste ser. E o ser humano, ele pode ter 3 biotipos, tá? Ele pode ter 3 biotipos. Mas dentro dos biotipos, nenhum deles é ser gordo. E isso está tudo discutido no manual do Hot Diet. Você quer o manual do Hot Diet? É só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que tem o meu número nas minhas lives, no meu perfil, eu sempre tenho o número do meu Zap. Você entra e solicita um Hot Diet. É só R$10, que na verdade é uma contribuição que você... um escambo, né? Eu te dou uma coisa, você me dá outra. Mas você me dá em moeda e esse valor em moeda vai ser usado para fazer coisas que precisam ser feitas na manutenção. Porque essa luz que eu estou usando, a câmera que eu estou usando, tudo isso tem um valor, né? Ele tem um valor em moeda. E de onde vem essa moeda? Então, se você tem um manual, eu escrevi, porque fica mais fácil, né? Eu falo, ó, o manual está aqui, você lê, e se você tiver alguma dúvida, a gente pode continuar. E em troca, você, dentro do escambo, você me dá um valor em moeda que ajuda a diminuir o custo de todo o trabalho que eu estou fazendo, porque até agora eu estou patrocinando tudo. Lógico que eu tenho amigos e alunos que contribuem em moeda e que estão ajudando muito, como esse equipamento, por exemplo, esse equipamento profissional para gravações de vídeo e de web TV, web rádio, isso aqui tudo foi patrocinado, né? Por amigos e por investidores, né? Que chamam investidores de risco. Mas tudo bem. Então é assim, vamos nos unir, cada um com o que tem, para que possamos, né, através do que temos, expandirmos e nos multiplicarmos na ação correta. Então, esquentar o corpo é fundamental. A comida, existem alimentos quentes que esquentam o corpo, a temperatura do que você está comendo ou bebendo esquenta o corpo, a árvore esquenta o corpo, o Tai Chi interno é fundamental no processo de aquecimento, soltura e libertação do corpo, tá? E se você tem dúvidas, olha para mim e veja as condições que eu estou hoje em função de como eu estava quando eu dei a largada nesse mundo. E aí eu digo para você, lá fora tem um inimigo letal. Esse inimigo letal, quanto mais frio estiver, mais forte ele fica. E eu sou muito chinesa nesse ponto, porque inimigo eu quero fora. Inimigo não entra. Né? E força interna é exatamente a estratégia chinesa. Em tudo. O inimigo tem que ficar fora. O chinês, ele combate o inimigo fora do território dele. Ele não deixa o inimigo entrar para fazer estrago. Então, isso é no território chinês, né, na própria política chinesa, como também está dentro da saúde e da arte marcial. Então, na saúde, mantém o corpo quente, o inimigo não entra. Então, o inimigo morre fora. Porque se o inimigo não pode entrar, então ele morre. O vírus, né, que está lá fora, é um inimigo que, se ele não entrar, ele morre. E para ele entrar, o seu corpo precisa estar frio. Se o seu corpo estiver quente, ele morre. Não existe nada na natureza que sobreviva ao fogo. Nada. Qualquer coisa que você joga no fogo é contaminado. Daí você vai pegar um instrumento que está contaminado, o que você faz? Você não bota fogo nele até ele ficar incandescente? Quando você fez isso, não existe nada que possa ter sobrevivido ao fogo. Se o fogo dentro está funcionando, ele existe, qualquer coisa que entrou morreu. Certo? Gostou da minha vela? Eu apago a vela. Talvez a órbita do corpo
mas ela tem que apagar. Eu vou tirar, tá? Tirei. E você vai falar assim, Velze, o fogo não te queima? O que você está achando disso? É porque nós somos amigos. Na verdade, o fogo ele é muito macio. E ele é muito agradável. Ó, minha mão tá ficando toda preta, tá? Mas ele é muito macio e muito agradável. Ok? Eu tenho um aluno, quer dizer, eu tive um aluno, ele era, e talvez ainda seja, né, piloto de prova da 4 rodas. Nossa, é uma pessoa incrível, Paulo Campo Grande. Se você ler a 4 rodas, você deve ter lido muita matéria dele. E ele estava fazendo aula comigo e eu fiz umas iniciações nele. Então eu falei assim, olha, Paulo, agora é o seguinte, apaga essa vela com o símbolo da espada. Ele falou, como assim? Pum! E a vela apagou. Ele nunca tinha treinado nada antes de fazer aula comigo. Então, isso era algo que ele já trazia com ele. E aquilo foi uma revelação para ele mesmo, sobre ele, que ele ficou meio assim. Ele falou, como? Como que eu fiz isso? Não, não pode ser. Eu falei, não, não é, porque eu treino muito. E se eu quiser fazer isso, cara, vai levar um certo tempo, quer ver? Quando a energia é liberada, quando eu liberar a energia, ela vai apagar. Mas enquanto a energia... Ah, é o vento. Não é o vento. Ela só vai apagar se eu liberar a energia. Mas ainda o meu canal está meio entupido, né? Então... daqui a pouco eu tento de novo. Com a mão aberta vai mais fácil. Hoje está difícil. Mas então, como eu ia dizendo... Ha! Viu? Oops, baby, I love you. É isso. Mas, se eu quero, eu consigo. Não é porque eu estou fazendo e não estou conseguindo que eu não tenho essa capacidade. Então, se eu quero fazer alguma coisa que ainda não está no meu domínio, eu vou continuar fazendo. Uma hora eu consigo. Como eu consigo apagar a vela depois de algumas tentativas, porque eu ainda não estou naquele nível de vum, pá, como foi o caso do Paulo Campo Grande, que nunca tinha feito nada e tá. Uma amiga minha que era bruxa, né, infelizmente ela não está mais nesse mundo. Mas ela também, cara, era um absurdo. Ela vinha daqui, apontava para a vela e vum, apagava. Quando eu crescer, eu quero ser igual a eles, tá? Eu olhar para a vela e apagar. O meu mestre de Chini, um dia eu estava conversando com ele sobre Jinmak, né? Não foi uma experiência muito boa, não, tá? Não foi uma experiência muito boa. Porque ele veio me visitar, ele não fala português, eu não falo chinês, aí eu peguei e mostrei um livro para ele, né? Quando eu mostrei o livro para ele, ele deu uma olhada para mim que eu... ainda bem que eu estava na minha casa, porque se eu não estivesse na minha casa, realmente acho que a coisa tinha ficado feia para mim. Mas aí eu falei, ah, não, brincadeira, não, tal, vamos mudar de assunto, vamos tomar chá e tal, né? Aí ele levantou, foi a uma distância mais ou menos de uns 3 metros de alguma coisa que estava lá, da minha estande, né? Que estava lá na casa. Aí ele chegou para mim e falou assim, vela. Vela, quando ele fala vela, é acesa, né? Vela lá. Aí ele perguntou se eu estava entendendo. Sim, estou entendendo. Vela acesa lá. Você aqui. E fez assim com a mão. Apaga a vela. Tem Jinmak. Jinmak é o toque da morte, né? Se você apaga a vela... apagar uma vela a 3 metros de distância é a medida para você ter o Jinmak, que é o toque da morte. Porque nós no Ney já sabemos que quando você toca a pedra,
pele, a energia já atravessou os ossos. Tá bom. Deixa eu ver. Alguém falou alguma coisa? Ah, disse que o vídeo tá travando. Claro que tá travando. Que foi que eu falei no início. Quando eu estiver falando alguma coisa útil, vai travar. É exatamente isso. Então, vamos ver agora que eu vou encerrar o nosso Ichigo Ichie, para falar, que eu reservei para falar sobre como esquentar o corpo e como se proteger. Com a idade que eu tô, não é para eu estar, né? Não era para eu estar nas condições que eu estou se o corpo não respondesse a esses exercícios e esses treinamentos taoístas, se eles fossem mito. É isso que você precisa entender. Se não fossem necessários, ou se eles não tivessem esse poder todo, eu não estaria do jeito que eu estou hoje, nesse momento, conversando com você. Com esse frio todo, com esse vírus lá fora. E o vírus é um problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Hoje eu estou meio que... Você entendeu, né? Tem coisas que aconteceram que eu poderia até te falar, mas em live não dá. Eu falei para os meus alunos, amigos, olheiros e estudiosos do Zap da Associação de Neijá do Estado de São Paulo, que é a ANESP. Lá eu contei para eles muitas coisas e discuti através de um ângulo mais profundo de uma realidade, de um dos mestres historiadores da humanidade, que dividiu a história da humanidade em antes dele e depois dele. E não houve ninguém na história da humanidade que dividiu a história em antes dele e depois dele. E eu gosto de falar deste homem como um fato histórico, tá? Um fato histórico. Porque quando você pega ele como um homem que viveu aqui, que dividiu a história como um fato histórico, você começa a ver a realidade com muito mais maturidade, né? E não superstição religiosa, que transforma tudo em lirismo, né? E aí se perde o mais importante de todo o processo, ok? Então, Matanê, fique firme, tá?